Era uma terça-feira comum de março, quando Marina entrou no elevador do edifício comercial às 6 da tarde, exausta após mais um dia exaustivo como designer gráfica freelancer. Carregando sua mochila pesada cheia de equipamentos, um tablet Wacom que pesava mais do que parecia, cabos emaranhados que nunca conseguia organizar direito. E uma xícara de café já frio que havia esquecido de tomar há 3 horas quando estava concentrada demais, ajustando o kernin de uma logomarca. Seus olhos ardiam de tanto ficar na frente do computador, ajustando cores no Photoshop e tipografias no Illustrator para clientes que nunca pareciam satisfeitos, sempre pedindo mais uma revisão. Mais um ajuste, questionando suas escolhas criativas como se design fosse matemática exata e não arte. Quando as portas estavam quase se fechando, um homem entrou apressado, quase tropeçando no batente. Desculpando-se pelo atraso, com a voz ofegante de quem subiu escadas correndo, era Tiago. Vestindo um terno cinza amassado, que provavelmente custou caro há alguns anos, mas agora mostrava sinais de uso excessivo. Com a gravata azul marinho meio torta e o primeiro botão da camisa aberto, porque já não aguentava mais aquela sensação de estar sendo estrangulado pelo próprio vestuário. Claramente vindo de algum compromisso importante que não havia corrido bem. O tipo de entrevista que você sente que foi mal desde o momento em que aperta a mão do entrevistador e percebe o julgamento instantâneo nos olhos dele. Ele apertou o botão do térreo com mais força do que o necessário, como se pudesse fazer o elevador descer mais rápido através da pura vontade, e ficou do outro lado do elevador. Encostado na parede oposta, ambos evitando contato visual, como dois estranhos fazem naturalmente naquele balete urbano de não invadir o espaço pessoal alheio. Aquele acordo tácito de que compartilhar um elevador não significa ter que interagir. Marina mexia no celular sem realmente prestar atenção às notificações que piscavam na tela. Apenas passando o dedo pela timeline do Instagram em movimentos automáticos, vendo fotos de designers famosos mostrando seus estúdios perfeitos e contratos milionários, enquanto ela mal conseguia pagar o aluguel de seu apartamento minúsculo. Tiago ajeitava a pasta executiva entre as mãos nervosas, verificando pela terceira vez se tinha guardado todos os documentos da entrevista fracassada. O currículo impresso em papel especial que ninguém mais usava, mas ele insistia porque achava mais profissional, as cartas de recomendação que cada vez pareciam mais datadas. O elevador desceu 2 andares quando aconteceu, um estalo seco que ecoou nas paredes metálicas como um tiro, fazendo ambos sobressaltarem. As luzes piscaram 3 vezes como se estivessem decidindo entre viver ou morrer, criando aquele efeito estroboscópico perturbador que Marina associava com filmes de terror, e tudo ficou escuro. Completamente escuro, o tipo de escuridão que parece sólida, quase palpável, como se pudesse tocá-la e ela teria textura. O elevador parou com um solavanco violento que fez Marina deixar cair o café no chão, o copo de papel se espatifando e o líquido se espalhando, enchendo o pequeno espaço confinado com aquele cheiro amargo de café velho misturado com papelão molhado. Não, 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 isso não pode estar acontecendo, ela murmurou para si mesma, sentindo o coração acelerar imediatamente, batendo contra as costelas como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. Aquela sensação familiar de pânico subindo pela garganta como água fervente. Tiago imediatamente pegou o celular com mãos trêmulas e ligou a lanterna. A luz branca e crua do LED revelando o rosto pálido de Marina encostada na parede, os olhos arregalados de medo genuíno. Os dedos agarrando a alça da mochila com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, as veias saltando sob a pele. Calma, respira fundo, deve ser só um blackout. Acontece direto nesse prédio velho, o sistema elétrico é uma porcaria, já fiquei preso aqui antes, durou uns 20 minutos, ele disse com uma voz que tentava soar tranquila, controlada. Mas tremia nas bordas, traindo seu próprio nervosismo, o medo de espaços fechados que ele nunca admitia para ninguém. Marina encostou na parede, respirando fundo, tentando lembrar das técnicas que sua terapeuta doutora Sandra havia ensinado nas últimas sessões, contar até 10 inspirando e expirando lentamente, focar na respiração e não nos pensamentos catastróficos. Nomear 5 coisas que pode ver mesmo no escuro, 4 que pode ouvir, 3 que pode tocar. Eu tenho claustrofobia desde criança. Fiquei presa em um armário uma vez durante uma brincadeira de esconde-esconde e levaram horas para me encontrar, ela admitiu baixinho, quase envergonhada. Como se revelar uma fraqueza para um estranho fosse pior do que a própria claustrofobia, como se vulnerabilidade fosse algo pelo qual se deveria pedir desculpas, e Tiago se aproximou um pouco. Não muito, apenas o suficiente para que ela não se sentisse sozinha no escuro, mas respeitando cuidadosamente seu espaço pessoal, mantendo uma distância segura. Tudo bem, eu entendo.
Vamos conversar então, conversar ajuda, distrai a mente do medo, me chamo Tiago, Tiago Mendes, ele disse. Estendendo a mão em um gesto formal que parecia absurdo naquela situação extrema, mas também estranhamente reconfortante, um pedaço de normalidade em uma situação anormal, e ela respondeu, Marina. Marina Silva apertaram as mãos de forma estranha naquela situação absurda, como dois náufragos se apresentando educadamente enquanto o navio afunda ao redor deles. Mantendo as convenções sociais, mesmo quando tudo está desmoronando, Tiago apertou o botão de emergência várias vezes, com crescente frustração. O botão vermelho que deveria conectá-los com algum segurança em algum lugar, mas não havia resposta, apenas o clique mecânico do botão sendo pressionado repetidamente. Um som que ecoava no silêncio opressor, o sistema deve estar todo fora, provavelmente derrubou a central de segurança também, ele explicou. Sentando-se no chão do elevador, com cuidado para não sentar na poça crescente de café que estava se espalhando pelo piso de linóleo gasto e fazendo sinal para que ela fizesse o mesmo. Melhor economizar bateria do celular, pode demorar um bom tempo até consertarem, esse prédio tem 40 anos e a manutenção é uma piada, Marina hesitou. Olhando para o chão sujo do elevador, pensando em todas as solas de sapato que já haviam pisado ali, em toda a sujeira acumulada, germes invisíveis. Mas então pensou que dignidade era um luxo que não podia se dar naquele momento de crise e sentou-se do outro lado, o mais longe possível dele dentro daquele espaço minúsculo. Abraçando os joelhos contra o peito em uma postura defensiva, infantil, tentando ocupar o menor espaço possível, você vinha de onde? Algum compromisso importante? Ela perguntou. Mais para quebrar o silêncio opressor do que por real curiosidade. Precisava de alguma coisa para focar além das paredes que pareciam estar se aproximando milímetro por milímetro. Do teto que parecia cada vez mais baixo, entrevista de emprego, a terceira esse mês, mais uma que não consegui, mais uma porta fechada na cara, ele riu sem humor. Um som seco e áspero que ecoou estranhamente no espaço confinado, fui demitido há 4 meses, trabalho com TI há 15 anos. Comecei como programador júnior e cheguei a gerente de projetos, e de repente ninguém mais quer contratar alguém da minha idade, 38 anos parece velho demais no mercado de tecnologia. Dizem que querem inovação, sangue novo, mentes frescas, como se experiência não valesse absolutamente nada. Como se os 15 anos que dediquei aperfeiçoando minhas habilidades fossem irrelevantes porque não nasci sabendo usar TikTok. Marina sentiu uma conexão inesperada. Aquela sensação estranha de reconhecer sua própria dor refletida na voz de um estranho, como olhar em um espelho emocional, eu entendo perfeitamente. Tenho 33 e já ouvi de diretores criativos que estou velha demais para certas agências, que meu estilo é datado, que as marcas querem designers que entendam a geração Z. Que falem a linguagem dos memes e das trends, como se eu tivesse nascido na era do gelo e não pudesse aprender coisas novas, por isso virei freelancer há 2 anos, mas é assustador. Aterrorizante, na verdade, sem estabilidade nenhuma, sem saber de onde virá o próximo pagamento. Às vezes passo semanas sem trabalho nenhum e fico olhando para a conta bancária diminuir dia após dia. Fazendo contas mentais de quantos meses consigo sobreviver antes de ter que voltar para a casa da minha mãe aos 33 anos. Eles ficaram em silêncio por um momento longo e pesado. Apenas o som da respiração de ambos enchendo o espaço apertado, Marina podia ouvir o coração de Tiago batendo ou talvez fosse o dela, era difícil dizer no silêncio absoluto. No vácuo sonoro que amplificava cada pequeno ruído, cada suspiro, cada movimento de roupa, sabe o que é pior, o que realmente me mata por dentro? Tiago continuou. Sua voz mais suave agora, quase confidencial, como se estivessem compartilhando segredos íntimos e não apenas fazendo conversa para passar o tempo e manter a sanidade. Minha mãe está doente. Foi diagnosticada há 6 meses com câncer de pulmão estágio 3, nunca fumou um dia na vida, mas o câncer não se importa com justiça, preciso desesperadamente de plano de saúde. De dinheiro para os tratamentos que o SUS não cobre, as terapias experimentais que custam milhares de reais por mês, mas que podem dar mais alguns anos de vida para ela. Talvez até uma cura se tivermos muita sorte, e eu sinto que estou falhando com ela de todas as formas possíveis, que deveria estar fazendo mais, sendo mais, ganhando mais. Que um bom filho encontraria uma forma de conseguir o dinheiro necessário. Marina sentiu um aperto no peito tão forte que por um momento pensou que estava tendo um ataque cardíaco. Aquela dor aguda e familiar que vinha sempre que alguém mencionava câncer, sempre que aquela palavra terrível era pronunciada em voz alta. Meu pai morreu ano passado de câncer pancreático. Um dos piores tipos, o diagnóstico veio tarde demais porque ele ignorou os sintomas por meses achando que era só gastrite. 3 meses depois do diagnóstico ele se foi.
Definhou na minha frente e não havia nada que eu pudesse fazer. Gastei todas minhas economias no tratamento dele, anos de trabalho duro evaporaram em contas de hospital e medicamentos caros. Vendi meu carro, um Civic que eu amava, peguei empréstimos com juros absurdos que ainda estou pagando e vou estar pelos próximos 5 anos. Por isso estou nessa correria maluca de pegar qualquer freela que aparece, não importa o quanto pague ou o quão impossível seja o prazo ou o quão desrespeitoso seja o cliente, ela disse. E percebeu que estava compartilhando coisas que raramente contava para alguém, segredos que guardava trancados em uma caixa mental que só abria nas sessões de terapia. Nem suas amigas mais próximas sabiam todos os detalhes sórdidos de como foi aquele último ano do pai. Tinha algo na escuridão que tornava as palavras mais fáceis. Como se confessar para uma sombra, para uma voz incorpórea no escuro, fosse menos assustador do que olhar nos olhos de alguém sob luz plena e ver pena refletida ali. Aquela pena que dói mais do que a própria perda às vezes. Tiago se aproximou um pouco mais, seus joelhos quase tocando os dela agora. Podiam sentir o calor um do outro naquele espaço frio do elevador. Sinto muito, sinceramente, deve ter sido muito difícil, devastador na verdade. Não só a perda em si, mas todo o processo cruel. Ver alguém que você ama definhar dia após dia, perder peso, perder cabelo, perder a luz nos olhos. Perder pedaços de si mesmo até não restar nada além de uma casca. Foi exatamente isso, ainda é. O luto não tem data de validade como as pessoas pensam. Acordo todos os dias e por um segundo abençoado esqueço que ele se foi. Aquele segundo perfeito entre o sono e a vigília onde tudo ainda é possível. Aí lembro e é como se perdesse ele de novo. Como se todas as manhãs eu tivesse que reviver aquele momento horrível no hospital, quando o médico disse, com aquela voz profissional e distante, que não havia mais nada a fazer. Que era questão de dias, que deveríamos nos preparar, como se alguém pudesse se preparar para perder metade de si mesmo. Marina sentiu lágrimas quentes nos olhos, acumulando-se até transbordar. Mas não tentou escondê-las ou secá-las, afinal ele não podia vê-las direito na penumbra. Apenas os contornos de seus rostos iluminados intermitentemente pela luz fraca do celular apoiado entre eles como uma vela digital. Minha ex-esposa me deixou há 2 anos. 2 anos e 4 meses, para ser exato, ainda conto, Juliana, estava comigo desde a faculdade, 15 anos juntos. Disse que eu trabalhava demais, que não tinha tempo para ela. Que nossa vida tinha se tornado apenas uma rotina, sem graça e mecânica de trabalho e contas e mais trabalho. Que eu tinha me tornado um estranho que dividia a cama com ela, mas não dividia mais nada. Ironia cruel que agora não tenho nem o trabalho obsessivo nem ela. Tenho apenas as lembranças amargas de tudo que fiz errado, todas as noites que cheguei tarde demais, todos os aniversários que esqueci, todas as conversas importantes que adiei. Tiago riu amargo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração profunda e familiar, bagunçando-os ainda mais. Tenho uma filha de 7 anos, Sofia. Nome que a Juliana escolheu porque eu estava ocupado demais com um projeto no dia em que ela nasceu. Ela mora com a mãe em outro bairro, do outro lado da cidade. Só vejo nos fins de semana, quando não estou muito quebrado financeiramente para fazer algo legal com ela. Ontem ela me perguntou, com aquela inocência brutal das crianças, por que não consigo arrumar um emprego de verdade. Repetindo algo que claramente deve ter ouvido da mãe ou da avó materna que nunca gostou de mim. Achou que a filha merecia alguém melhor, alguém mais ambicioso. Como se freelancer não fosse trabalho de verdade. Como se acordar todos os dias sem saber de onde virá o dinheiro não fosse mais assustador do que ter um chefe. Disse que a professora perguntou o que o pai dela fazia e ela não soube responder porque não entende direito o que é TI. Marina sorriu no escuro. Um sorriso triste e compreensivo de quem entende aquela dor específica. Crianças têm um talento especial, quase sobrenatural, para fazer as perguntas mais dolorosas sem perceber o impacto, sem filtro. Sem entender que algumas verdades cortam como facas afiadas. Meu sobrinho de 5 anos me perguntou uma vez por que eu não tinha um escritório de verdade como a mãe dele. Porque trabalhava de pijama em casa, como se sucesso só pudesse ser medido em metros quadrados de escritório corporativo. Verdade absoluta, mas também fazem as perguntas mais honestas. As que os adultos pensam, mas não têm coragem de verbalizar. Às vezes acho que só ela me vê de verdade, sabe, sem máscaras, sem as mentiras polidas que contamos para sobreviver no mundo adulto. Quando estou com ela, não posso fingir que está tudo bem se não está. Ela percebe imediatamente, tem aquele detector de falsidade que as crianças possuem, vê através de todas as defesas que construímos. Eles continuaram conversando, o tempo se esticando de forma estranha naquele espaço suspenso entre andares, como se tivessem entrado em uma dimensão paralela onde as regras normais não se aplicavam.
Onde o tempo fluía diferente, onde estranhos podiam se tornar confessores, Marina contou sobre como começou a desenhar depois que o pai morreu. Como pegava o tablet digital às 3 da manhã, quando não conseguia dormir, quando os pesadelos a acordavam suando e tremendo. E criava ilustrações abstratas sobre perda e dor e esperança frágil, formas que representavam sentimentos que não conseguia verbalizar, como a arte virou sua terapia principal. Mais eficaz que as sessões semanais com a psicóloga, mais honesta que os antidepressivos que tomou por 6 meses e a deixavam entorpecida, mas não curada. Tiago falou sobre como estava aprendendo fotografia nas horas vagas que sobravam entre entrevistas fracassadas e desilusões. Como havia comprado uma câmera DSLR velha em um brechó online por R$ 300, uma Canon antiga mas funcional. E saía pelas ruas aos domingos pela manhã, quando a cidade ainda estava quieta, capturando momentos esquecidos, rostos anônimos de desconhecidos que nunca saberiam que foram fotografados. Prédios abandonados com histórias escritas nas rachaduras das paredes, flores teimosas crescendo em rachaduras impossíveis no concreto, provando que a vida encontra um caminho mesmo nas condições mais adversas, como capturar esses momentos o fazia sentir menos perdido. Como se estivesse documentando evidências visuais de que a vida continua apesar de tudo, apesar da dor e da perda e do desespero. Você conhece a cafeteria Poesia, ali na Rua das Flores? Número 243, aquela com as paredes completamente cobertas de estantes improvisadas, cheias de livros usados que os clientes podem ler ou trocar. E o cheiro incrível de café fresco misturado com páginas antigas e bolo de cenoura que fazem todas as manhãs. Marina perguntou de repente, lembrando do seu refúgio semanal. Do único lugar na cidade onde se sentia realmente em paz. Conheço muito bem, vou lá religiosamente toda sexta de manhã, é minha tradição sagrada, acordo cedo só para isso. Peço sempre o mesmo, um cappuccino grande com canela extra e fico sentado na mesa de madeira perto da janela de frente para a rua lendo. Tentando começar o fim de semana com algo bonito e tranquilo antes de buscar a Sofia para nosso fim de semana juntos, Tiago respondeu surpreso. Sentindo um arrepio estranho e inexplicável subir pela espinha, aquele tipo de coincidência que faz você questionar se existe algo maior orquestrando as coisas, não acredito, não é possível. Eu também vou às sextas, é o único dia que acordo realmente animada, geralmente chego por volta das 9h15. Sempre a mesma mesa porque tem a melhor luz natural para trabalhar no laptop sem forçar a vista. Fico exatamente na mesma mesa que você descreveu. A que fica embaixo daquele quadro vintage emoldurado de Paris nos anos 50. Trabalho de lá algumas horas longas e produtivas porque meu apartamento é pequeno demais e claustrofóbico. As paredes parecem me sufocar às vezes, preciso de espaço para respirar e pensar. Eles riram da coincidência absurda e improvável, um riso genuíno que quebrou um pouco da tensão que estava construindo como pressão atmosférica, enchendo seus pulmões de ar mais leve. Provavelmente já nos vimos dezenas de vezes, passamos um pelo outro toda semana por meses, focados em nossas próprias bolhas impermeáveis, em nossos próprios problemas e preocupações. Tão absortos em nossas próprias dores que não vimos alguém que estava sentindo exatamente o mesmo. Alguém que poderia entender, Marina disse, sentindo algo estranho e quente se espalhando no peito. Como se o universo estivesse tentando dizer algo importante, mas ela não tivesse prestado atenção até agora. Até ficar literalmente presa em um elevador quebrado sem possibilidade de escapar da mensagem. Você costuma ler o quê nessas manhãs de sexta? Que tipo de livro leva para esse ritual? Ela perguntou. Genuinamente curiosa agora, querendo saber mais sobre esse estranho que de repente não parecia tão estranho assim. Ultimamente tenho lido e relido muito Murakami, especialmente Norwegian Wood. Aquele livro mudou fundamentalmente minha perspectiva sobre solidão e conexão humana, sobre como as pessoas que perdemos nunca realmente nos deixam completamente. Elas ficam presas em nossas memórias como mosquitos em âmbar, moldando quem nos tornamos, influenciando cada decisão que tomamos. Não é possível, isso não pode ser real, Marina quase gritou. Sua voz ecoando dramaticamente nas paredes metálicas do elevador. Esse é meu livro favorito absoluto, minha Bíblia pessoal, tenho 3 cópias diferentes. Uma primeira edição em português toda marcada com anotações reveladoras que fiz quando tinha 20 anos e achava ingenuamente que entendia de sofrimento. Outra mais nova que comprei depois que meu pai morreu e reli com olhos completamente diferentes, percebendo camadas que não tinha visto antes. E uma edição especial em capa dura que mantenho intocada na estante como se fosse um objeto sagrado que não deveria ser profanado por mãos humanas. Sério, isso é incrível.
Qual é sua passagem favorita? Aquela frase ou parágrafo que você volta sempre que precisa de algo para te ancorar quando tudo está desmoronando? Tiago perguntou animado. Esquecendo momentaneamente onde estavam, a claustrofobia e o medo momentaneamente substituídos por essa conexão inesperada e impossível, Marina fechou os olhos tentando lembrar exatamente. Visualizando as páginas amareladas, a fonte pequena, as palavras sublinhadas repetidas vezes em diferentes canetas de diferentes épocas de sua vida. Aquela parte devastadora perto do final, onde ele diz que se lembra de tudo, cada detalhe mínimo, que a memória é tudo que nos resta de quem amamos, nosso único vínculo com o que se foi. Que se você se lembra de tudo, então, em algum sentido, você nunca perde nada, exceto a pessoa real, exceto o toque, o cheiro e a presença física, Tiago completou a citação. Sua voz rouca de emoção contida, e Marina sentiu arrepios intensos percorrendo seus braços, deixando a pele toda eriçada, como era possível, estatisticamente falando. Que um estranho em um elevador parado conhecesse as mesmas palavras exatas que a haviam sustentado nos momentos mais difíceis e escuros de sua vida. Nas madrugadas infinitas em que chorava no chuveiro com a água quente escondendo as lágrimas, minha terapeuta doutora. Sandra sempre diz nas nossas sessões que tento controlar tudo obsessivamente porque tenho medo paralisante de perder o que amo. Que faço listas detalhadas e planos meticulosos para cada aspecto da vida porque, se eu puder prever e preparar para tudo, então nada de ruim pode acontecer. Como se planejamento fosse um escudo contra o caos do universo, Marina compartilhou com vulnerabilidade total, suas defesas completamente baixadas agora. Todas as paredes cuidadosamente construídas ao longo de anos desmoronando em minutos, mas a verdade nua e crua é que já perdi tudo que mais temia perder, meu pai. Minha estabilidade financeira, minha certeza ilusória sobre quem eu sou e o que estou fazendo nessa vida confusa, e ainda estou aqui de alguma forma meio quebrada. Cheia de rachaduras mal coladas com superbonder emocional, mas ainda aqui, ainda respirando ar nos pulmões, ainda tentando dar um passo após o outro mesmo sem saber para onde estou indo. Tiago ficou em silêncio profundo por um longo momento antes de responder, processando não só as palavras dela, mas o eco doloroso que encontravam dentro dele. Meu psicólogo, Dr. Marcelo, fala exatamente a mesma coisa, palavra por palavra nas sessões. Diz que preciso urgentemente aprender a aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem sem razão ou propósito. Que nem tudo é falha minha ou responsabilidade minha consertar. Que a vida não é um código de programação que eu possa debugar sistematicamente e corrigir com a lógica certa. Mas é extremamente difícil não sentir que falhei espetacularmente em tantas coisas importantes, no casamento que deveria ter durado para sempre, na carreira que prometia à minha família que seria brilhante, em ser o tipo de pai presente e atencioso que imaginei que seria quando segurei Sofia pela primeira vez no hospital. Marina estendeu a mão hesitante no escuro até encontrar o braço dele, seus dedos tocando a manga áspera do terno amassado, sentindo o calor do corpo dele através do tecido. Você não falhou, não da forma que pensa, está fazendo o melhor que pode com uma situação impossível que ninguém poderia navegar perfeitamente. Todos nós estamos. Apenas tropeçando cegamente no escuro, tentando não cair e quebrar todos os ossos, Tiago segurou a mão dela com força. Não de forma romântica ou sexual, mas como alguém que está se afogando se segura desesperadamente a uma boia em mar agitado e tempestuoso. Como se precisasse fisicamente daquele contato humano simples para lembrar que não estava completamente sozinho no universo. Obrigado, sinceramente obrigado. Precisava ouvir isso de alguém além da minha própria cabeça, que não para de me torturar. Além do meu psicólogo, que tecnicamente é pago R$ 150 por hora para me fazer sentir melhor, então nunca sei se é genuíno. Ficaram assim por minutos que pareciam horas. O conceito linear de tempo completamente distorcido e irrelevante naquele limbo suspenso. Marina percebeu gradualmente que sua claustrofobia paralisante havia desaparecido quase completamente, milagrosamente substituída por uma sensação estranha de paz que não conseguia nomear. Como se aquele elevador escuro e apertado fosse paradoxalmente exatamente onde ela precisava estar naquele momento específico. Como se o universo tivesse conspirado elaboradamente para colocá-los ali juntos, duas almas perdidas que precisavam se encontrar. Sabe o que é realmente engraçado? Em um sentido tragicamente cômico e irônico, Tiago disse, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles como um cobertor. Passei os últimos 4 meses intermináveis achando que estava completamente sozinho nessa luta brutal. Que todos ao meu redor tinham suas vidas perfeitamente resolvidas e organizadas, enquanto eu afundava cada vez mais fundo.
Via fotos polidas de ex-colegas de faculdade em viagens internacionais exóticas, comemorando promoções impressionantes, casamentos felizes com sorrisos brancos perfeitos. E pensava que só eu estava falhando miseravelmente, mas conversar honestamente com você me fez perceber que todo mundo está apenas tentando sobreviver da melhor forma possível. Cada um com sua própria batalha invisível e silenciosa, com suas próprias 3 da manhã insones, olhando o teto e questionando todas as escolhas que fizeram, é absolutamente verdade. Passamos tanto tempo e energia escondendo meticulosamente nossas dificuldades reais, polindo e editando nossas vidas para as redes sociais como se fossem produtos comerciais. Postando apenas os melhores ângulos e momentos, que esquecemos que literalmente todo mundo está escondendo as delas também. Todo mundo está fingindo estar perfeitamente bem quando por dentro está desmoronando tijolo por tijolo, Marina concordou enfaticamente. Pensando dolorosamente em todas as vezes que postou uma foto profissional, sorridente, enquanto tinha chorado amargamente meia hora antes no banheiro. Eu mesma posto regularmente fotos cuidadosamente compostas de trabalhos criativos que fiz, de cafés esteticamente bonitos em xícaras artesanais, de pôres do sol românticos fotografados no ângulo perfeito, enquanto por dentro estou literalmente morrendo de ansiedade paralisante sobre como vou pagar o aluguel do próximo mês, sobre se vou conseguir clientes suficientes para sobreviver mais um trimestre difícil, se vou acabar morando no sofá da minha mãe como uma adolescente fracassada. Eu finjo elaboradamente para minha filha pequena que está tudo perfeitamente bem e sob controle. Sorrio forçadamente e digo, com voz alegre, que papai está muito ocupado construindo algo incrível e revolucionário, quando na verdade tenho medo constante e visceral de não conseguir pagar a pensão dela no mês que vem. De decepcionar profundamente mais uma pessoa que amo e que depende de mim, Tiago admitiu dolorosamente, sua voz quebrando e tremendo no final da frase. Marina apertou a mão dele com mais força ainda, entrelaçando seus dedos com os dele em um gesto de solidariedade profunda. Você é genuinamente um bom pai. Sei disso com certeza absoluta, porque um pai verdadeiramente ruim não se preocuparia nem remotamente tanto, não estaria aqui derramando seu coração para uma estranha sobre seus medos e inadequações. De repente ouviram um barulho distante, mas distinto, vozes masculinas abafadas do lado de fora das portas do elevador. Alguém gritando instruções técnicas que o gerador auxiliar estava finalmente voltando, que tinham conseguido religar o sistema parcialmente. As luzes fracas do elevador piscaram intermitentemente antes de acenderem por completo gradualmente. A iluminação fluorescente brutal, depois de tanto tempo adaptados ao escuro, fazendo ambos instintivamente fecharem os olhos com força e cobrirem os rostos com as mãos. Marina e Tiago piscaram repetidamente, adaptando dolorosamente os olhos à luz, pela primeira vez realmente se vendo claramente e completamente. Ele tinha olhos castanhos profundos, visivelmente cansados, mas incrivelmente gentis, com pequenas rugas expressivas nos cantos que indicavam alguém que costumava sorrir genuinamente apesar de tudo. Apesar da dor, ela tinha sardas delicadas espalhadas pelo nariz que ele não tinha conseguido perceber no escuro. Cabelos castanhos claros presos em um coque bagunçado e desfeito com mechas escapando. Olhos verdes penetrantes que pareciam conter histórias demais e dor demais para uma pessoa aparentemente tão jovem. O elevador deu um solavanco violento e finalmente começou a descer lentamente. O motor elétrico rangendo e reclamando como se estivesse protestando contra voltar ao trabalho depois do descanso forçado. Parece que finalmente vamos conseguir sair daqui, Tiago disse hesitante. Mas sua voz não soava nem um pouco aliviada ou feliz, soava quase visivelmente decepcionada, melancólica. Como se não estivesse remotamente pronto para deixar aquela bolha íntima de vulnerabilidade compartilhada. Marina sentiu exatamente o mesmo. Uma pontada aguda e inesperada de perda real mesmo, sabendo racionalmente que deveria estar extremamente feliz de finalmente escapar. Como se voltar ao mundo real barulhento e julgador significasse, inevitavelmente, perder aquela bolha rara de honestidade brutal que haviam criado juntos do nada. Aquele espaço sagrado temporário onde podiam ser completamente vulneráveis sem máscaras ou julgamento. As portas pesadas se abriram rangendo no térreo, revelando seguranças uniformizados e funcionários preocupados do prédio esperando ansiosamente. Alguns segurando walkie-talkies crepitantes, outros com ferramentas de emergência que felizmente não precisaram usar. Todos parecendo genuinamente aliviados de ver que os dois estavam aparentemente bem inteiros. Vocês estão bem? Precisam de algum atendimento médico imediato? Água, alguma coisa.
Ficaram presos ali dentro por quase 2 horas completas, segundo nossos registros. Um segurança de meia-idade perguntou preocupado, mas Marina e Tiago mal conseguiam ouvir suas palavras. Olhavam intensamente um para o outro, como se estivessem se comunicando telepaticamente, sabendo silenciosamente que precisavam tomar uma decisão crucial e rápida. Daquelas decisões raras que definem completamente o curso das coisas. Se despedir educadamente com um aperto de mão formal e deixar aquela conexão estranha e profunda morrer ali mesmo como um sonho vivido que se dissolve inexoravelmente ao acordar. Ou arriscar transformá-la em algo mais tangível, em algo real e palpável e assustador na luz impiedosa do dia. A cafeteria Poesia, Marina disse rapidamente antes que perdesse completamente a coragem. Antes que a racionalidade fria voltasse com força total e a convencesse de que estava sendo absolutamente boba e ridícula. Sexta de manhã, 9 horas em ponto. Você realmente vai estar lá ou isso foi só coisa do momento? Ela perguntou vulnerável. Tiago sorriu amplamente. Um sorriso genuíno e radiante que iluminou completamente seu rosto cansado e transformou totalmente sua expressão sombria. Estarei lá sem falta, mesma mesa de sempre embaixo do quadro de Paris. Com o livro desgastado do Murakami e um cappuccino grande com canela extra esperando por você. Eles saíram cambaleando do elevador. Cada um seguindo inicialmente para seu lado depois de acenarem educadamente para os seguranças, agradecendo profusamente pela ajuda. Marina virou-se uma vez impulsivamente para olhar para trás e viu, com o coração acelerado, que Tiago havia feito exatamente o mesmo movimento no mesmo instante. Seus olhos se encontraram intensamente por um segundo longo, através do saguão movimentado, cheio de pessoas, e acenaram desajeitadamente como adolescentes tímidos. E riram juntos dessa sincronicidade perfeita e impossível. Na sexta-feira seguinte, Marina chegou nervosa à cafeteria às 8h45 da manhã. 15 minutos estrategicamente mais cedo do que o combinado, nervosa e ansiosa como não ficava há anos, desde seu primeiro encontro romântico na faculdade há mais de uma década atrás. Pediu seu café habitual com mãos ligeiramente trêmulas, um latte grande com leite de aveia e uma pitada de canela, e sentou-se cuidadosamente na mesa familiar perto da janela panorâmica. A mesa deles, embora nunca tivessem se sentado juntos ali antes, verificando o celular obsessivamente a cada 30 segundos mesmo, sabendo perfeitamente bem que ainda faltava tempo. Às 9 horas em ponto, pontualmente como prometido, Tiago entrou pela porta de vidro, também visivelmente alguns minutos adiantado. Viu ela imediatamente e seu rosto inteiro se iluminou com alívio transparente e palpável, como se tivesse genuinamente medo de que ela não viesse. De que tivesse sido tudo apenas um momento fugaz e irreal que não sobreviveria inevitavelmente à dura luz do dia. Oi. Você veio, ele disse com voz emocionada, sentando-se cuidadosamente na frente dela, colocando o livro marcado e visivelmente amassado sobre a mesa de madeira entre eles como uma oferenda simbólica. Oi, claro que vim, você também, ela respondeu sorrindo, e de repente não sabiam exatamente o que dizer, aquelas primeiras frases difíceis. A intimidade profunda do elevador escuro parecia estranhamente impossível de recriar perfeitamente ali sob as luzes acolhedoras da cafeteria, com outras pessoas vivendo suas próprias vidas ao redor. A barista jovem fazendo café expresso, um casal de idosos lendo jornal compartilhado, um estudante universitário com fones de ouvido enormes digitando freneticamente em um laptop. Mas então Tiago empurrou gentilmente o livro na direção dela através da mesa. Pensei que pudéssemos finalmente comparar nossas passagens favoritas marcadas. Ver se realmente marcamos exatamente as mesmas como suspeitamos ou se foi apenas coincidência improvável do momento, ele sugeriu tímido, mas esperançoso. Marina sorriu genuinamente e puxou sua própria cópia igualmente desgastada e amada da mochila grande, as páginas visivelmente amareladas pelo tempo e manuseio frequente. Cheias de post-its coloridos de diferentes épocas, marcando trechos importantes, começaram a folhear os livros juntos com crescente entusiasmo, suas cabeças se inclinando naturalmente sobre a mesa. Quase se tocando, compartilhando trechos cuidadosamente sublinhados em diferentes canetas de diferentes anos. Rindo surpresos e encantados ao descobrir que haviam marcado muitas das mesmas frases exatas, fazendo anotações incrivelmente similares nas margens estreitas. Como se suas almas tivessem lido o mesmo livro, profundo mesmo antes de se conhecerem neste plano, a conversa fluiu surpreendentemente mais fácil do que Marina esperava com ansiedade. O nervosismo inicial artificial dissolvendo-se rapidamente à medida que percebiam gradualmente que a conexão impossível do elevador não havia sido uma ilusão temporária causada pelo estresse agudo e pelo medo compartilhado.
Descobriram ainda mais coincidências absolutamente absurdas que faziam Marina seriamente questionar se acreditava em conceitos como destino ou universo conspirando. Ambos adoravam apaixonadamente filmes antigos de Hitchcock, especialmente Janela Indiscreta e Psicose. Ambos tinham pavor paralisante de falar em público, mas forçavam-se corajosamente a fazer regularmente por necessidade profissional, apresentações nervosas para clientes exigentes. Reuniões tensas de pais e mestres na escola, ambos tinham perdido completamente a fé ingênua em relacionamentos românticos depois de casamentos que terminaram dolorosamente mal. Mas secretamente, no fundo, ainda acreditavam teimosamente em conexões verdadeiras e raras, em almas que se reconhecem instantaneamente através do ruído. Sabe uma coisa? Tiago disse pensativo, depois de 2 horas completas de conversa absolutamente ininterrupta, 2 horas que pareceram 15 minutos acelerados. Depois que seus cafés esfriaram completamente e foram naturalmente substituídos por novos pedidos sem nem perceberem a transição. Quando entrei naquele elevador maldito na terça-feira passada, estava vindo diretamente da pior entrevista da minha vida inteira, provavelmente a mais humilhante. O entrevistador arrogante tinha literalmente metade da minha idade, 20 e poucos anos, e basicamente me disse com desprezo mal disfarçado que eu era completamente obsoleto. Que minhas habilidades cuidadosamente cultivadas não importavam absolutamente mais nada no mercado atual. Que a empresa dele queria especificamente pessoas que cresceram organicamente com tecnologia digital e não dinossauros que aprenderam posteriormente. Estava seriamente considerando desistir de absolutamente tudo, de procurar emprego, de tentar me manter relevante. Estava pensando em simplesmente aceitar qualquer trabalho braçal só para pagar as contas mais urgentes mesmo, que significasse desistir completamente de quem eu construí ser ao longo de 15 anos. Marina tocou sua mão calorosamente sobre a mesa, seus dedos roçando os dele levemente, mas intencionalmente. E agora, neste momento, como você se sente honestamente agora depois de tudo? Agora acho sinceramente que talvez estar preso naquele elevador claustrofóbico foi genuinamente a melhor coisa que me aconteceu em meses, talvez em anos se for